Boa tarde. A gente vai iniciar essa mesa, né, sobre a questão da formação na área cultural. Vamos falar de duas experiências, né, nesse campo de formação. Para a gente aqui do Centro de Pesquisa e Formação, é muito bom estar recebendo esse seminário, né, que foi organizado junto com o ILC, né, e é a segunda semana de formação, né? Na primeira a gente também teve uma participação, também fizemos uma parceria com a produtora Muriçoca. E só que na primeira edição esse evento aconteceu na Biblioteca Alceu Amoroso Lima e agora ele está acontecendo aqui no Centro de Pesquisa e Formação. Para a gente é super oportuno, né, discutir, debater sobre a questão da formação, porque aqui o Centro de Pesquisa e Formação tem essa missão também de atuar nesse campo da formação de profissionais na área da cultura. Um dos carros-chefes do Centro de Pesquisa e Formação é o curso SESC de Gestão Cultural, que já está na sua 6ª edição, e é um curso de 10 meses que discute vários temas na área da gestão cultural, então, desde políticas culturais, economia da cultura, todo o campo das linguagens artísticas, a área de bibliotecas, patrimônio. Então, é um curso que abrange uma infinidade de temas nesse campo da gestão cultural. E, além disso, o Centro de Pesquisa e Formação também, mensalmente, oferece uma série de cursos que também procura atuar nesse campo da formação cultural, seja de profissionais da área da cultura, seja de artistas, seja de professores, de educadores, né, dessa área. Então, são cursos que pensam a formação cultural não só do ponto de vista técnico, com questões específicas, mas de um ponto de vista bastante amplo, porque a gente tem aqui cursos que abordam temas relacionados às políticas públicas, políticas culturais, questões relacionadas à cidadania, história, filosofia, todas temáticas na área de ciências sociais, porque a gente acredita que o profissional da área da cultura ele tem também estar inteirado dessas questões mais amplas relativas ao campo das ciências humanas, digamos, de uma forma geral. Então, a gente atua nessa questão da formação de um ponto de vista bastante amplo, né? Não só especificamente em questões mais técnicas dessa área cultural. Então, por isso, para a gente é muito importante discutir essa questão da formação. E essa mesa, para discutir sobre isso, convidou a Tami Vaz, que é coordenadora do Instituto Queiroz Santos, que trabalha na área de formação profissional de jovens, utilizando o audiovisual como ferramenta. E o Ivan Cabral, que é diretor da SP Escola de Teatro, que também trabalha na formação artística de jovens nessa área das artes cênicas. Então, eu vou convidar a Tami para começar. A gente tem um tempo pode ser 20, 30 minutos para cada um, e depois a gente abre para as perguntas. Tá? Oi. Boa tarde, um prazer estar aqui. Eu estive aqui semana retrasada numa outra mesa que também foi muito importante, abriu um diálogo em relação à formação, a esses novos formatos de capacitação, e onde a gente utiliza a arte para uma formação humana e cidadã, que é isso que a gente faz no Instituto Queiroz. Tá? Então, o Instituto Queiroz ele foi criado a partir de um longa-metragem que nós rodamos em Santos, com a Gulani Filmes. E esse longa-metragem chamado Queiroz, inspirado, né, e baseado numa obra de Plínio Marcos, que é um dramaturgo santista, ele foi rodado totalmente na cidade de Santos. E o diretor do filme, o Carlos Cortez, ele queria trabalhar com meninos que não fossem atores,
que viessem das periferias da Baixada Santista para trazer uma realidade, imprimir uma realidade mais intensa da história que Plínio tinha escrito nesse filme. Então, nós fizemos um trabalho de 1 ano de pesquisa de elenco na região da Baixada Santista, em todas as periferias ali daquela região, fazendo teste com meninos para que eles tivessem a oportunidade de passar por um processo de capacitação como atores para atuarem no longa-metragem. A partir desse trabalho, de 1 ano e meio, quase, foram 1.200 testes com meninos dessas regiões, e a gente foi selecionando pequenos grupos, fazendo oficinas de preparação de atores. Selecionamos 200, desses 200 ficaram 40 jovens. Desses 40, saiu dali o protagonista, o elenco principal, e eles passaram por um processo de quase 6 meses de formação para o longa-metragem. Quando acabou o processo de formação, a filmagem, foi desesperador, tanto para a gente, quanto a equipe, quanto para os meninos, que sabiam que aquilo tinha um começo, um meio e um fim, mas que ninguém estava preparado para aquele fim, né? Então, foi um processo muito intenso de relação humana que a gente teve com eles e de formação. Então, eu que fiz toda a pesquisa do elenco e a produção desse elenco, eu cheguei na Gulani e falei, olha, eu não vou voltar mais a morar em São Paulo, eu vou ficar em Santos, porque eu já era de Santos, dá para ver pelo bronze, né? Então, eu já sou de lá, então eu voltei a morar lá para fazer esse filme. E aí eu falei para a Gulani que eu não ia voltar mais, que eu queria dar continuidade a esse trabalho, que eu ia fazer oficinas de capacitação em cinema ali na região dos Cortiços com essa molecada. E a Gulani falou, não, vamos fazer juntos. O diretor do filme, o Carlos Cortez, a Débora Ivanov, produtora do filme. E a gente buscou o Unicef e desenhou um projeto de continuidade com esses meninos. E aí esse projeto, a nossa primeira casa, o primeiro lugar que topou entrar nesse sonho com a gente foi o Sesc Santos. E a gente ficou por 1 ano capacitando esses meninos não mais como atores, e sim como realizadores audiovisuais. A gente queria que eles colocassem a mão na massa, fizessem seus próprios filmes, saíssem desse processo todo capacitados para, de repente, conseguirem ingressar no mercado de trabalho do audiovisual na área técnica, porque a gente sabia que a área de atuação como atores é uma área que demanda muitos anos de estudo, muita sorte, muita indicação. Então, a probabilidade de inserção no mercado de trabalho era um pouco mais distante. Então, a gente optou pela área técnica, que a gente entendia que poderia ter um mercado mais rápido de absorção dessa mão de obra. E nós criamos as oficinas Querô, Cidadania e Empreendedorismo através do cinema. Então, esses meninos, durante 1 ano, produziram seus filmes. Esses filmes nós inscrevemos nos festivais de cinema do Brasil e eles começaram a ganhar todos os festivais por onde eles passavam, inclusive o Festival Internacional de Curtas, da Zita, festivais do Nordeste. Então, foi um sucesso esse primeiro momento com essa molecada. E a gente viu que, realmente, o audiovisual ele tinha esse poder, essa força de transformação social. E nós demos continuidade ao projeto. Então, abrimos novas seleções em escolas públicas em 2006. Isso começou em 2006. Em 2007, e aí o processo de seleção também foi elaborado junto com o Unicef, como que a gente vai selecionar novas turmas. E o projeto foi crescendo, e eu queria mostrar um pouquinho um making-off para que vocês entendam como que funciona, tá? Depois do making, eu falo mais assim de estrutura, de carga horária, para a gente entender melhor, tá? Tem como apagar a luz? É um projeto que a gente discute a cidadania, o empreendedorismo, e a gente quer que vocês sejam os protagonistas da história de vocês e que vocês produzam audiovisual com qualidade, contando histórias de relevâncias sociais, discutindo temas do universo juvenil, para que cada vez mais a gente possa ter força e voz.
A luz de 3 pontos. Com mais de 30 anos. Com as meninas, aí é um pop rock brasileiro. Mas eu quero fazer um longa, mas que longa eu quero fazer? A monumentalidade em Sócrates foi um presente para o Instituto, do ponto de vista de criação de projeto e de realização. Vai filmar a 23 antes. É mais fácil, porque é em ordem. E é já com as coisas da mãe que ele tá separando pro brechó. Pode ser? Mãe! 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 Aí tenta levantar ela mais. Em todas as áreas tem gente que é profissional e que sabe o que está fazendo, e um pouquinho de tempo que a gente passa com essas pessoas, a gente já aprende bastante em todas as áreas. Jamais passou pela minha cabeça o trabalho que é. E depender de tantas pessoas para gravar uma cena que é gravada várias vezes. Eu achei super interessante. E a gente, com isso, aprende a dar valor ao trabalho de vocês. Você me chamou pra dançar aquele dia, mas eu nunca sei rodar. Cada vez que eu girava parecia que a minha perna sucumbia de agonia. Em cada passo que eu dava nessa dança, ia perdendo a esperança. Você sacou a minha esquizofrenia e maneirou na condução. Toda vez que eu errava, você dizia pra eu me soltar porque você me conduzia. Mesmo sem jeito eu fui topando essa parada e no final achei tranquilo. Só sei dançar com você, isso é o que um amor faz. Só sei dançar com você, isso é o que um amor faz. Pode deixar assim? Pode, né? Querem ficar aí? Vou daqui a pouco. Posso ficar em pé? Ai, obrigada. Eu não consigo falar direito sentada. Eu prefiro em pé. Então, o making of é interessante a gente assistir porque dá um panorama, né? Esse foi o ano de 2016, que foi o ano da nossa turma básica, que é a turma de primeiro ano. Então, o curso das oficinas Querô, atualmente, ele tem 2 anos de duração. As aulas acontecem todos os dias da semana, de segunda a sexta. É uma formação intensa. A gente convida profissionais de todas as áreas do cinema e do audiovisual para virem dar aula para eles, para os jovens, né? Então, a gente chama o pessoal daqui de São Paulo, algum profissional do Rio, às vezes. E, ao longo do processo, os jovens têm uma formação humana, cidadã, empreendedora e de audiovisual. E a gente produz com eles entre 2 a 3 documentários por ano, com a turma de primeiro ano, e também uma ficção. A turma de segundo ano
E são 40 jovens selecionados em escolas públicas. A gente abre inscrição online e a gente também faz seleção de 10 escolas em regiões periféricas que a gente visita, que já são escolas parceiras do projeto, e que nessas escolas a gente faz um trabalho de imersão com essa comunidade local de jovens para abrir inscrições. Tá? Então, a gente abre online para a gente pegar uma região ali da Baixada. Então, a gente atende alunos de Guarujá, de São Vicente, de Cubatão, de Praia Grande, de Santos. E também a gente escolhe essas escolas porque já são locais e regiões específicas com que a gente quer trabalhar. A partir dessas visitas, desse processo de seleção, esses jovens que se inscrevem, eles têm um critério. Então, tem faixa etária, que é de 14 a 18 anos, tem que ser estudante de escolas públicas e de baixa renda familiar para participar do projeto. A gente oferece todo o curso gratuito, dá o transporte, dá a camiseta, e tem alguns passeios que nós fazemos também, que são todos gratuitos, está tudo incluso no pacote, fora toda a formação. Esses 40 jovens que passam no primeiro ano, que a gente tem em média de 700 a 750 inscritos, e nós selecionamos apenas 40, que são as vagas que temos, ao final do ano, todo o material produzido, a gente faz uma sessão pública num cinema de Santos, que é o Cine Rocks, que tem 500 lugares, e a gente lota aquela sala com parceiros, familiares, jovens, amigos, que vão lá para assistir os filmes dos meninos. E depois, no ano seguinte, esses filmes percorrem os festivais. E os nossos jovens também fazem sessão desses filmes em escolas públicas, em instituições, SESCs, debates, tudo relevando as questões sociais desses projetos, né, dos filmes realizados. O segundo ano já é metade da turma do primeiro ano, que é selecionada por nós através de entrevista e através do processo que eles passaram no primeiro ano. Quem tem talento para o audiovisual. Porque aí é uma formação específica para o mercado de trabalho. Em 2008, nós criamos uma produtora social dentro do Instituto, que essa produtora ela foi criada justamente para a gente começar a ingressar esses meninos no mercado. Porque a gente formou turma de 2006, turma de 2007, turma de 2008, e cadê o mercado de trabalho, né, na Baixada Santista para essa formação toda? Então, nós criamos uma produtora e a nossa produtora gera trabalho, gera jobs para essa molecada ter a primeira porta de entrada no mercado. E aí é no segundo ano onde eles fazem cobertura dos eventos do Instituto, porque a gente faz encontros cinematográficos no SESC com profissionais de cinema, a gente faz encontros de youtubers, palestras, debates. Então, todos esses eventos, os jovens do segundo ano que fazem a cobertura, fazem o make-off, postam nas redes. Então, eles já exercitam muito também esse processo do filmar ao longo do segundo ano. Tem uma formação mais específica, técnica, em algumas áreas. Então, quem quer roteiro vai se especializar, quem quer edição vai se especializar, quem quer produção vai se especializar. Então, o segundo ano ele é mais específico para a formação, para a área de trabalho, para o mercado de trabalho. A gente tem o terceiro ano, que a gente chama de formação continuada, que aí esses jovens participam intensamente dos jobs da produtora já com remuneração. Porque no segundo ano eles vão como estagiários. E depois que eles se formam, no segundo ano, eles já são contratados pela nossa produtora como profissionais e remunerados pela nossa produtora, né? E em 2010, nós criamos um outro projeto chamado Querô na Escola, onde os nossos jovens capacitados nas oficinas Querô têm uma formação para serem multiplicadores de conteúdo. Então, eles vão para dentro das escolas públicas de ensino da Baixada e a gente aplica oficinas de produção audiovisual de filmes de 1 minuto. Então, os alunos da rede pública de 8º anos é quem recebem esse projeto. Por que a gente escolheu 8º anos? É porque esse aluno que está no 8º, ele já tem maturidade para desenvolver um projeto audiovisual, e no 9º ano ele pode multiplicar isso dentro da escola, como vem acontecendo já. E aí a gente tem um canal no YouTube onde esses conteúdos, essas produções de filme de 1 minuto dos alunos da rede pública são inseridos.
E o nosso canal do YouTube, hoje, ele já está com 191 mil inscritos. Tem filmes de 1 minuto que tem mais de 12 milhões de visualizações. Então, assim, é realmente um sucesso esse formato do filme de 1 minuto, a partir do momento que o conteúdo é todo desenvolvido por esses alunos. E eles que fazem campanha desses filmes para as visualizações e debates sociais relevantes a esse tema que eles escolheram para o filme deles. Tá, eu vou mostrar um pouquinho agora o making-off do Quero na Escola, depois falo um pouco tecnicamente. Como é que funciona aqui mesmo? Eu tenho que sair daqui. Cadê o xizinho? Aqui. Tem como apagar? Esqueci o nome daqui. Não sei o que, né? Encontrei um menino chorão. Horrível. Existe um jeito especial de entrar. Você vai ter que descobrir qual é. Você tem que tentar entrar. E a sensibilização, ela traz isso da coletividade, da sensibilidade, da estimulação desse sentimento dos alunos. Hoje, a gente valoriza muito mais o processo e as discussões que vêm à tona a partir do que eles nos trazem como elemento. Eles carregam neles o conteúdo. Então, é uma forma de dar voz para eles, é uma forma de dar voz para aquilo que eles estão vivendo, que a geração deles está vivendo dentro do contexto social, dentro da escola, dentro do ambiente que eles estão inseridos. Quando a gente passa por lá e a gente consegue pelo menos ali fazer algo com eles, mostrar algo diferente com eles, né? Fazer eles viverem algo que não estão acostumados e falar de coisas que eles não podem falar. Eu acho que é isso, eu acho que é uma quebra dessa barreira, sabe? Eu acho que a escola fica mais interessada. É muito além do fazer um filme. Além deles fazerem o filme, eles estão falando sobre coisas que são pertinentes para eles. A gente tem 146.799 inscritos no canal. Por que a gente tem essa quantidade de pessoas que nos seguem, veem os nossos vídeos? Porque são produzidos por eles, são eles que produzem, são eles que consomem. Então, de repente, o canal ele virou um lugar onde eles sabem que eles vão encontrar aqui situações parecidas com a que eles vivenciam no dia a dia deles. E esse ano foi interessantíssimo, porque teve do EJA, de gente de 60 anos, até o projeto Sonhando Alto, que a gente pegou meninas de 6, 7 anos de idade. Então, assim, se isso fica uma semente lá, guardadinha, inconsciente, e eles sabem que eles podem fazer qualquer coisa que eles queiram. O processo é incrível, do começo ao fim, desde as aulas até a gravação. Parou o gás? Então, o Quero na Escola ele funciona como uma ferramenta de expressão e de liberdade dentro da escola, né? Então, a gente chega com uma proposta de que, olha, vocês podem falar o assunto que vocês quiserem. Você quer falar de sexo, você quer falar de bullying, você quer falar de relações humanas, você quer falar de assédio. E são esses os filmes que saem, são esses assuntos que eles abordam. E em 3 dias a gente faz um processo de sensibilização no primeiro dia. No segundo dia a gente desenvolve o conteúdo, que são os roteiros, e determina quem é essa equipe. Então, eles decidem quem vai dirigir, quem vai produzir a locação, quem vai atuar. E no terceiro dia eles filmam, né? E o processo de edição fica com a nossa equipe, que são os jovens que lideram o projeto junto com a produtora
né, do Quero na Escola. E é um processo realmente muito rico de plantar uma semente ali. A relação que esse aluno estabelece com a escola depois de passar pelo Quero na Escola é diferente, com o professor é diferente, que ele se sente pertencente àquele espaço e ele se sente valorizado em relação ao que ele pensa sobre determinado assunto. E aí os filmes também vão para uma sala de cinema. Todos os alunos da rede que participam vão a essa sala, assistem seus filmes. A gente faz uma premiação no final, entrega cartaz dos filmes para eles levarem para as escolas. Então, além de tudo, ainda tem o orgulho de se ver, de ver o seu projeto realizado, né? E, então, eu vejo o Quero na Escola como um projeto do começo ao fim que tem um ciclo muito interessante, muito positivo, né? Porque ele é realizado por jovens capacitados nas oficinas Quero, que são remunerados para isso, que são multiplicadores de conhecimento. Eles vão para dentro das escolas públicas, multiplicam esse conhecimento, sensibilizam esses alunos para o audiovisual e para as questões sociais que eles estão inseridos. Depois a gente tem sessão pública no cinema, onde esses alunos se sentem pertencentes e felizes em verem o resultado do seu trabalho. E depois tem a rede online, que eles podem multiplicar isso e continuar com esse orgulho, né, na alma. Então, Quero na Escola é muito importante para nós, é um projeto que a gente tem no coração. E aí tem um filme do Quero na Escola que eu quero mostrar como resultado. Ali a Tony, ela fala 140 mil, é que esse é de 2017, é o making-off do ano passado, desse ano ainda não está pronto. Mas esse filme é um filme que eu gosto muito, que eu quero mostrar para vocês. É uma fofura, né? Ai, gente, que lindeza. E é um barato que isso foi produzido, né, e criado em uma aula de 3 horas, esse roteiro, né? E foi filmado em uma outra aula de 3 horas, esse filme, com alunos da rede, né, que falam sobre sexualidade com uma delicadeza e uma criatividade tamanha, e puxando para dentro do dia a dia deles, né, que hoje é a internet. Eles falam, pô, vamos dar um primeiro beijo pelo WhatsApp, né? Aí eu olho esse filme, eu lembro do meu primeiro beijo, foi um horror, uma coisa horrorosa.
né, depois eu fui beijar direito, mas o primeiro foi aquela desgraça. Então, a gente olha isso e se vê nesses personagens até agora, né, depois de muito mais velho. Então, é uma experiência muito importante essa de ir para dentro da escola e ouvir, e, né, abrir um canal de escuta com o aluno. Além do Quero na Escola, a gente tem o Quero Comunidade. Quero Comunidade também é um processo onde a gente capacita nossos jovens para ir para dentro de alguma comunidade periférica que a gente seleciona na região da Baixada, para entender quais são as problemáticas dessa comunidade, problemáticas sociais que essa comunidade vive, e a gente poder realizar um documentário com essa comunidade, falando sobre alguma dessas problemáticas, para que esse filme ele seja de utilidade pública para essa comunidade. Então, a gente está indo para a segunda edição do Quero Comunidade. A primeira a gente fez com o Instituto Elos. Eles nos convidaram para desenvolver esse projeto no morro lá que tem em Santos, que é o VP, que é da Vila Progresso. E a gente fez um filme com essa comunidade chamado Aluguel de Chão. As pessoas nesse morro não são donas da terra, elas são donas da casa. Elas vão para aquele lote, elas constroem, só que elas pagam um aluguel pelo chão, para a dona do terreno. Então, é uma situação incomum, que aconteceu um incêndio numa favela, muitos anos atrás. Essas pessoas foram removidas para esse morro, que era de uma italiana, toda essa terra. Ela deixou a prefeitura alocar as pessoas lá. A prefeitura nunca regularizou isso com ela. Ela nunca conseguiu regularizar isso com os moradores, porque é ilegal, dentro da Constituição do município, lá da legislação. E ficou-se esse desenho, onde as pessoas pagam o aluguel do chão. E isso incomoda demais, as pessoas gostariam de comprar essa terra. Então, é uma situação que eles vivem lá e que a gente fez um documentário. Esse documentário a gente levou para a Procuradoria do município, levamos para dentro da Secretaria de Obras e Urbanismo, para a gente tentar rever esse processo. Então, são filmes que a comunidade, a população, ela pode utilizar de alguma forma positiva para reverter um quadro social negativo que eles estão inseridos. E a gente fez esse, e agora fizemos um que é sobre alagamento numa outra comunidade, né, que vai estrear em dezembro na nossa avant-première, na nossa estreia de final de ano. Isso também são jovens, nossos jovens, só que aí já é da formação continuada, já é o pessoal que já se formou, que já está no mercado de trabalho, mistura com jovens que são recém-formados e dão essas atividades com a nossa tutoria, né? E a nossa produtora social, só para finalizar, a gente produz conteúdo próprio. Então, a gente inscreve em leis os projetos, então, de longa, de séries, de curtas, e a gente também escreve em editais. E agora a gente está lançando o nosso primeiro longa-metragem, que vocês viram no Making Off das Oficinas Quero, que é o Sócrates. Esse longa-metragem estreia agora na Mostra Internacional de São Paulo, no sábado, agora, no Espaço Frei Caneca, às 20h. Então, estão todos convidados. Para a gente é um grande orgulho, porque foi um longa-metragem feito com um orçamento de $80 mil. Para quem conhece, trabalha com cinema, sabe que isso não paga nada, né? Que é ridículo esse orçamento. A história do Sócrates foi muito interessante, que a gente completou 10 anos de Instituto Quero. Porque eu queria fazer algum projeto diferente, um projeto de impacto e tal. E aí chegou um diretor, que ele é brasileiro e americano, mas ele estudou cinema nos Estados Unidos, nasceu lá, e a família da mãe dele é brasileira, de Santos. E ele veio visitar a mãe em 2009, nos conheceu, passou uns 2 meses conosco como voluntário no projeto e também, né, absorvendo os conteúdos dos meninos. Mudou a cabeça dele, ele já fazia cinema na época, ele tinha 20 e poucos anos, era meio da idade dos meninos. E voltou, no ano que a gente completou 10 anos, voltou com um roteiro na mão e falou: eu tenho $20 mil, vocês topam fazer esse filme comigo? E aí a gente leu o roteiro totalmente voltado para as bandeiras que o Instituto levanta, e a gente topou. Então, todos os jovens que estavam no processo de formação naquele ano
participaram como realizadores. Então, ninguém ganhou cachê, nem a nossa equipe, nem os jovens. Todo mundo trabalhou, foram 30 dias de filmagem. Foi uma loucura, uma insanidade fazer esse filme. E, quando acabou, a gente estava com um filme bacana na mão, mas sem nenhum tostão para finalizar. E a gente escreveu no edital do PROAC, conseguimos ganhar R$250 mil. Então, a gente ficou rico, né? Para quem não tinha um tostão, 250 pau para finalizar, a gente falou, meu Deus do céu! Aí fui para O2, finalizar, trilha sonora, e aí foi demais. E o filme estreou no Festival de Los Angeles, no dia 20 de setembro. Já passou pelo Festival de Montreal, passou agora pelo Festival de Woodstock, ganhou um prêmio. Está vindo para a Mostra Internacional, a gente vai para a Grécia, no Festival de Tessalonique, a gente vai para um festival na Alemanha, a gente vai para o Festival do Rio e o Mix Brasil. Então, assim, o filme é um sucesso, né? A gente está muito orgulhoso desse trabalho, porque foi um filme realizado por jovens de periferia, com formação audiovisual nas oficinas Queiroz, estavam no primeiro ano de formação. Então, assim, a gente vê muito amor, muito sentimento no filme. Ali tem uma carga de emoção e de trabalho, de dedicação muito intensa. E que aí vocês todos estão convidados, Espaço Frei Caneca, sábado agora, na Mostra Internacional de Cinema, às 20h. Eu vou encerrar, passar a fala para o meu amigo. Não sei se a gente pergunta agora ou pergunta no final. E agradecer, mais uma vez, pelo convite de poder estar aqui falando do nosso trabalho, que a gente tem muito orgulho. Obrigada. Bom, obrigada, Tami. Vou passar a palavra, então, agora para o Ivan, para falar um pouquinho da experiência dele na SP Teatro. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Sempre muito bom poder falar desse projeto que eu tenho muito carinho. Eu vou tentar criar uma dramaturgia para a gente compor uma história, que é a história do meu projeto. Tinha uma coisa que me incomodava muito, eu não sabia. A partir de algum momento, eu comecei a prestar atenção em vocabulários. Por exemplo, disciplina, delegacia de ensino, grade curricular, isso dentro do trabalho de formação. E, depois de mais um tempo, eu comecei a me incomodar com a palavra inclusão social. Eu comecei a me incomodar porque eu lembrava de mim. Eu sou filho de um pedreiro analfabeto, de uma costureira, do interior do estado do Paraná, com muita dificuldade na minha infância, na nossa formação. Os meus pais tiveram 6 filhos, e então a gente plantava para comer, mas tudo que eu não precisava na minha infância e adolescência era ser incluído em nada. Eu precisava de acesso a boas escolas, a bons livros, era tudo que eu esperava da vida. E comecei, então, a prestar muita atenção nessa questão da inclusão social, que não cabia na minha vida, e eu comecei a prestar atenção também que não cabia na vida das pessoas. Fazendo uma viagem pelo Mato Grosso há 5 anos, uns anos atrás, eu saí de Alta Floresta, que é perto da floresta amazônica, lá em cima, divisa com Acre, quase. Eu desci de carro até Primavera do Leste, que fica perto do sul do estado, já próxima à região pantaneira. E fui também percebendo tudo isso, conhecendo comunidades ameríndias e conversando com as pessoas que eu ia encontrando, eu tive certeza, então, definitivamente, de que tudo que a gente não precisava era de inclusão social e do que significava isso. Fui atrás disso e fui entender que esse termo ele surge na Inglaterra no século XIX, e ele cabia muito perfeitamente àquele momento da Inglaterra, e que depois ele foi sendo traduzido e ganhando corpo no mundo todo. Então, eu comecei a trabalhar e tenho gostado de pensar que a gente precisa, sim, de acesso. Isso é o mais importante. Em algum momento também, a gente começou a perceber
a importância da geografia nas nossas vidas, assim. Eu acho que o encontro com o Milton Santos, que é um geógrafo muito importante, uma pessoa que eu admiro bastante, que é um baiano e que traz à geografia questões antes não pensadas e etc., que ele fala que o mundo ele não é feito de coisas que existem, mas também de coisas que poderão surgir, que poderão ser inventadas. E que os centros modernos, na verdade, eles não destroem a experiência humana. Quem destrói a experiência humana somos nós, com os nossos projetos, com as nossas intenções. E a civilização que a gente adota em função disso tudo. Existe um mundo que a gente vê, existe um mundo que a gente almeja, e existe um mundo que a gente suporta. Eu sou da Companhia de Teatro Sátiros, que um dia começou a trabalhar na Praça Roosevelt, isso no início dos anos 2000. E quando a gente chegou na Praça Roosevelt, o lugar ele era totalmente comandado pelo tráfico e pela prostituição, era um lugar intransitável, e a gente percebeu que a gente tinha caído numa grande armadilha, porque foi intencional chegar naquele lugar. Quando a gente chegou na Praça Roosevelt, a gente queria provar que a arte ela consegue modificar entornos, ela consegue, então, redefinir geografias, fronteiras, etc. E a gente chegou lá com esse fim, com esse objetivo. O centro da cidade de São Paulo, não sei se vocês se lembram, era muito complicado. A Praça Roosevelt tinha passado por algumas chacinas nos anos 90, tinham acontecido 2 chacinas ali, grandes, de forte impacto para a cidade, e o Fantástico fez uma matéria dizendo que a Praça Roosevelt era um dos lugares mais perigosos da cidade. Foi com essa provocação que a gente chegou na Praça Roosevelt e a gente tinha certeza que a gente modificaria aquele entorno. A gente teve que conviver nesse primeiro momento, tivemos que negociar com o tráfico, a gente negociou com o PCC, a gente foi ameaçado de morte, tudo aconteceu ali com a gente nesses primeiros anos. Mas a grande transformação nossa foi que, de repente, o nosso espaço começou a receber moradores do Jardim Pantanal. Nós teremos zona leste da cidade. Apareceu um dia um menino que estava na praça, por acaso, a gente convidou ele para entrar, ele assistiu a uma peça de teatro, ficou apaixonado, ele voltou para a comunidade dele e, a partir daquele momento, ele começou a trazer toda semana alguém. E o Metrópolis, inclusive, da TV Cultura, fez uma matéria em certa altura dos anos 2000, lá, e eles contabilizavam mais de 1.000 moradores do Jardim Pantanal que tinham ido ao Espaço dos Sátiros assistir aos nossos trabalhos. Tanto amor assim fez com que a gente quisesse conhecer essas pessoas, né? Então, a partir do momento, a gente foi lá no Jardim Pantanal para ver quem eram esses meninos. E a gente levou um susto, porque a gente era muito famoso no Jardim Pantanal. Eu sou ator, cheguei lá, eu não tinha selfie nessa época, era autógrafo. Todo mundo queria me conhecer, conversar comigo, e eu falei, caramba, é só um teatrinho na Praça Roosevelt de 70 lugares, e eu estou no Jardim Pantanal, extremo da cidade. O que está acontecendo? A gente, então, começou a observar melhor eles, e, a partir de algum momento, a gente começou, então, todo sábado a gente ia lá, o grupo, nós sempre fomos um grupo grande, muitos atores, e, então, todo final de semana a gente ia lá aos sábados pela manhã para trabalhar uma oficina de teatro. Inicialmente, jogos teatrais, e vamos brincar com eles, até perceber que eles não estavam muito interessados, eles não entravam muito no jogo da atuação, da interpretação. E que eles se interessavam pelo cenário, pela luz, pelo figurino, por essas áreas do teatro. A gente começou, então, a trazê-los para o nosso espaço, e eles começaram a trabalhar com a gente, primeiro como estagiários, para aprender coisas, e tal, operação de luz, operação de som. E a gente começou a formar profissionais para essas áreas. De repente, alguma coisa importante estava acontecendo ali
e uma escola de teatro ou das artes do palco estava sendo formatada. A gente mudou a vida de muitas e muitas e muitas dessas pessoas, inclusive alguns deles trabalham com a gente até hoje, outros ocupam funções importantes no SESC, inclusive. Vários teatros ou vários equipamentos do SESC têm pessoas dessa época. E também em equipamentos tipo teatro municipal, teatro Alfa. A gente foi percebendo que a gente tinha criado algumas possibilidades para esses meninos. Isso, nos Sátiros, a gente faz as Satirianas, inclusive fizemos esse final de semana agora, que é um evento longo, são 78 horas de atividades ininterruptas. É um projeto que a gente faz todo ano, desde que a gente chegou na Praça Roosevelt, de resistência mesmo. Esse ano foram 600 atrações, 600 espetáculos em 78 horas, distribuído em dezenas de espaços da cidade, e com um público de 40 mil pessoas. 40 mil pessoas passaram pelas Satirianas nesse final de semana. A Satirianas ela inspirou a virada cultural da cidade. Então, na primeira virada da cidade, que foi, acho que 2005, o prefeito era José Serra, e oficialmente uma das atividades do prefeito era conhecer a Praça Roosevelt, o espaço dos Sátiros e o nosso trabalho. Nessa noite estava todos os grandes nomes da cultura de São Paulo, Danilo Miranda, o Calil, que estava aqui antes, também estava nesse dia, ele era secretário do município, e vários secretários do prefeito. A gente chamou, então, o pessoal do Jardim Pantanal, e, junto com o Gilberto Dimenstein, que estava lançando um livro naquele momento, que era O Mistério das Bolas de Gude, a gente fez uma leitura do livro do Gilberto nessa noite, na primeira virada cultural da cidade. O Serra ele conheceu então esses meninos. Foi um evento que contava com eram 60 meninos do Jardim Pantanal, mais os atores profissionais dos Sátiros e tal. Todo mundo ficou muito curioso quem eram aqueles meninos. Foi uma noite muito mágica. Esse evento correu super bem. Então o prefeito ficou sabendo do que estava acontecendo ali, que a gente tinha esse trabalho no Jardim Pantanal. E era um trabalho. A gente no Sátiros nunca colocou nenhum desses projetos, nenhum desses trabalhos em qualquer projeto. Nenhum projeto dos Sátiros, seja em que nível for, ele vai constar qualquer contrapartida, um projeto social, nunca. Era um trabalho voluntário dos atores e dos diretores dos Sátiros, e sempre foi assim. A gente chegou a ter, no Jardim Pantanal, um teatro, no começo dos anos 2000, o Sátiros 3, porque na Praça Roosevelt nós temos 2 espaços. O prefeito, então, ficou interessado nesse trabalho. Uma semana depois, ele me chamou no gabinete dele. Ele já tinha mapeado a Praça Roosevelt e sabia que ali haviam vários prédios abandonados e que algum desses prédios poderia abrigar uma escola de formação das artes do palco. Apresentou esse projeto para o Calil, que não topou. Disse que São Paulo não precisava de mais uma escola de teatro. E foi bacana isso, porque ele tinha um raciocínio sobre esse projeto. O que ele não esperava é que o projeto não era só uma escola de teatro. A gente não queria formar atores, a gente queria ser a escola de teatro. A maior escola de teatro da América Latina, a melhor escola de teatro da América Latina e uma das melhores escolas de teatro do mundo, que foi que acabou se transformando esse projeto. O Serra foi para o governo do Estado e a gente acabou, então, indo para a Secretaria de Estado da Cultura para poder pensar num projeto, então, de formação para as artes do palco. Como veio essa provocação para a gente entendeu que a Praça Roosevelt já tinha essa vocação de coletivo, porque haviam outros espaços ali, e a gente entendeu que essa provocação da prefeitura, na verdade, ela era por um movimento teatral que estava acontecendo ali. Então, a partir desse momento, a gente sempre pensou em coletivo.
Então, todo mundo que passou, a partir daquele momento, a integrar o projeto, vinha através de um coletivo. Então, os Parlapatões, veio o Hugo Pozzolo e o Raul Barreto, Teatro da Vertigem, veio o Guilherme Bonfante, o Espaço Cenográfico veio o Serrone, enfim, a gente compôs um grupo de 15 pessoas que, a partir daquele momento, começou a sonhar o que nós chamamos da escola dos nossos sonhos. E, através de uma provocação, qual era a escola que você gostaria de estudar? Ah, gostaria de estudar numa escola que fosse gratuita. Ah, eu gostaria de estudar numa escola que tivesse bolsa para mim, que eu recebesse para estudar. Ah, eu gostaria de estudar numa escola que tivesse a maior biblioteca de teatro do Brasil. Ah, eu gostaria de estudar numa escola de teatro que me levasse para fora do Brasil, que tivesse intercâmbio com a Alemanha, com Suíça, com Finlândia. Queria estudar numa escola que a gente tivesse uma horta e que a gente fizesse a nossa própria comida. Na verdade, éramos um bando de bicho-grilo sonhando um mundo impossível. O fato é que a gente conseguiu tudo, menos a horta e menos fazer a nossa comida. Porque tudo isso, hoje, o projeto da SP Escola de Teatro contempla. Os nossos aprendizes têm bolsa, a gente tem um intercâmbio muito grande com o exterior. Então, nesse momento, por exemplo, na SP, tem um professor de Cuba, tem um professor da Suíça, temos alunos da Finlândia, alunos da Suécia e alunos da Suíça. Então, as nossas salas de trabalho, ela é uma torre de Babel, assim, tem muita gente de fora e de vários lugares. Enfim, esse grupo se reuniu voluntariamente, sem ganhar nenhum dinheiro, durante muitos anos. Essa provocação aconteceu em 2005, a gente inaugurou nosso projeto em 2010. Então, a gente trabalhou perto de 5 anos, pensando num projeto que, nos primeiros tempos, eu acho que até os últimos momentos, a gente não acreditava que ele seria possível de fato, porque era muito absurdo o que a gente sonhava. Eu não sei se vocês conhecem as instalações da SP Escola de Teatro, mas o nosso padrão era a SESC. O que a gente queria ser era o SESC. Não à toa o Danilo Miranda é do conselho da SP Escola de Teatro, é nosso conselheiro. Porque a gente queria pensar não num mundo só possível, mas, inclusive, eu me lembro que, na época, os valores de cachês, de hora-aula, tudo a gente nivelou pelo SESC, porque era o bom exemplo que a gente tinha de um lugar que funcionava de verdade e que apostava em coisas que nós acreditávamos. Porque, em geral, a gente sofre demais, a gente não tem dinheiro. Até você me perguntou, o orçamento vem todo... Sim, em tese, deveria vir todo do Estado. Na prática, a gente já consegue caminhar com quase 40% de recursos próprios, que a gente consegue fazendo desde consultoria para a Suíça, consultoria para a Finlândia. Aqui no Brasil também, a gente tem trabalhado com Paula Souza bastante. O que nos dá algum respiro. A SP Escola de Teatro, então, essa Escola dos Sonhos, ela acabou surgindo, ela foi inaugurada em 2010. Ela forma 200... nós temos 400 alunos por semestre, nos cursos regulares, perto de 2.000 em cursos de extensão. Então, porque nós oferecemos, então, são 2 formas de formação lá na SP. Nos cursos regulares são profissionalizantes, são 2 anos de trabalho diário, 2.480 horas por ano, e uma carga horária de trabalho muito intensa, praticamente. Um aprendiz que vai trabalhar com a gente, nós abrimos turmas de manhã e à tarde, ele tem que ficar praticamente disponível o dia todo, porque é muito trabalho que ele vai enfrentar. Mas ele vai ter uma formação incrível. Ele vai trabalhar com os melhores profissionais das áreas deles. Então, são 8 áreas: atuação, humor, dramaturgia, direção, sonoplastia, iluminação, cenário figurino e técnicas de palco. Em cada uma dessas áreas, entram 25 em cada turma.
E ele vai trabalhar com esses melhores profissionais. Eles têm, nós precisamos também, a partir de algum momento, reformular tudo que a gente entendia de educação. Engraçado que nenhum desses coordenadores ou dessa equipe inicial que começou a trabalhar, nenhum de nós éramos pedagogos. Nós fomos buscar formação no decorrer ou depois. Nesse momento, eu já estava fazendo mestrado, mas eu concluí meu doutorado agora, recentemente, na ECA, em Pedagogia do Teatro, para poder dar conta disso, para poder falar disso com autoridade, porque, quando nós surgimos com o nosso projeto lá no início, um bando de gente maluca que está pensando... Sim, a gente tinha certeza que a gente era muito fora de um lugar, de uma caixinha, ou de um lugar que queriam que a gente fosse colocado. Bom, a nossa pedagogia ela foi toda reformulada. Então, tudo que eu falei para vocês, da questão da acessibilidade, inclusão social, a questão de começar a pensar nas palavras, o que elas significam, e que a gente começou a prestar muito atenção nisso. E a gente foi perceber que toda a educação brasileira ela tinha sido estruturada na época dos militares. E, não à toa, a gente trazia para o nosso campo de trabalho termos absurdos, a delegacia de trabalho, grade curricular. Se vocês forem buscar na educação, vocês vão encontrar um monte de coisa. Então, a gente precisou reformular tudo isso. Quando a gente começou a estruturar a escola, e não acreditando mais na ideia da disciplina, pensando em componente, pensando em trabalho com projeto, pensando em integração de áreas. Então, não faz sentido, se nós temos 8 coordenações, não faz sentido a dramaturgia ficar lá sozinha, a cenografia sozinha aqui, que é, em geral, o que acontece nas aulas de teatro do mundo inteiro. Muito difícil trabalhar de forma sistêmica. Então, a gente começou a pensar numa pedagogia que desse conta desse modo sistêmico que a gente acreditava. Então, mas a gente tinha, então, que quebrar a hierarquia, porque você só consegue, efetivamente, trabalhar de maneira sistêmica se você não diz que o ator é mais importante que o diretor, que é mais importante que o dramaturgo, etc. E é uma grande confusão, porque, por mais que você se disponibilize a viver num espaço que não haja hierarquia, você vai se colocar de forma hierárquica, né? Principalmente na arte, que é o trabalho do diretor. O diretor é importante. Se você pega, por exemplo, Antunes Filho, é o trabalho do Antunes Filho. É muito singular o que aquele cara está pensando. E o ator ele é um instrumento desse diretor. Então, dentro desse projeto de processo de trabalho nosso, na SP Escola de Teatro, esse diretor teria que ceder. E a gente teria que conversar de forma absolutamente horizontal. Então, a gente começou a pensar num processo que não fosse acumulativo mais. Não faz mais sentido. Nós receberíamos aprendizes com mais de 18 anos, que saíram do ensino fundamental. Então, nessa altura da vida, a gente começou a perceber que nós pensamos como especialistas. Cada um de vocês trabalham como especialista, porque você gosta muito de cinema iraniano. Eu quase não conheço cinema iraniano, mas eu conheço tudo do cinema português. Vocês entendem que a gente vai fazendo isso nas nossas vidas e nós nos tornamos especialistas em alguma coisa. Eu gosto muito de música brasileira, eu gosto muito de rock islandês, eu gosto muito de... E assim a gente vai se particularizando. Então, a gente começou a pensar num processo que não fosse de acumulação. Que, para você chegar no 3, você não precisava se fazer o 1 e o 2. Por exemplo, nós vamos ter 2 anos de trabalho, como que a gente se dividiria? Primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, quarto semestre? Não. A gente não pensaria assim. Se a gente não pensa em 1, 2, 3, 4, a gente pensa em cores. Então, a gente criou 4 cores, inicialmente verde, amarelo, azul e vermelho. E a gente pensou, então, que cada uma dessas cores seria um semestre que a gente chamaria de um módulo, ok?
Então, a formação da SP Escola de Teatro, ela teria... Estava tão bonitinho aqui. Ela teria 4 módulos, e cada módulo teria começo, meio e fim. Okay? Isso também para a gente resolver uma questão muito importante da estrutura brasileira, que é só brasileira, não é argentina, não é do Paraguai, jamais da Europa, que é a questão da evasão. Como que a gente pensaria num curso que tinha 2 anos de duração, no primeiro ano entrariam 25, certamente lá no final do segundo ano a gente teria 5 pessoas em sala de aula. É assim que acontece aqui, é um absurdo. A gente oferecendo cursos regulares gratuitos e agora a gente está recebendo um cubano que recebeu 150 inscrições, a gente selecionou 20, ontem foi a primeira aula dele, tinham 9 pessoas. E a gente tem convivido com isso de forma muito, cada vez mais, é um absurdo, eu não entendo o que as pessoas fazem, enfim. Mas essa questão do modular já era para pensar também na questão da evasão. Então, nós temos 2 processos de seleção por ano na escola, que acontece para entrar no primeiro semestre e para entrar no segundo semestre. E cada curso inicia com 25 alunos. Então, ele precisa concluir, na SP, para se formar na SP, 4 módulos. Ele precisa trabalhar 4 módulos. E daí a gente, a partir desse momento, pensando nas terminologias e pensando na questão de organização de uma escola, a gente, então, inaugurou o nosso projeto em 2010. Esse ano, a gente completa 8 anos de trabalho. A gente já formou centenas de alunos. A gente consegue colocar no mercado de trabalho, na área técnica, 70% desses aprendizes. É impressionante. É impressionante o que acontece. Em cargos e salários invejáveis. Assim, a média de um salário de um técnico de palco, hoje, inicial, é R$ 3.800. E se ele faz carreira, ou se ele vai ser um diretor de palco do Teatro Renault... Não, mas é Renault, né? Agora é Renault, ele tem um salário invejável. E a gente tem ex-aprendizes nesses lugares. Então, acontece muito menos. A gente tem aula de atuação, porque, então, dentro do processo sistêmico que eu falei para vocês, onde nós trabalhamos sempre juntos, então, o dramaturgo escreve um texto para um diretor, que chama o ator, que chama o cenógrafo, e esses núcleos se formam, a gente consegue produzir trabalhos muito interessantes, e eles passam por experiências muito vitais para o trabalho deles. Eles estão o tempo inteiro sendo treinados para pensar na contemporaneidade. A gente também descobriu que uma escola existe para administrar crises, em geral é assim. Então, um diretor de escola está lá para administrar a crise. Ele não está lá para, de fato, fazer com que... Então, na SP, a gente adora provocar crise. Então, a gente sempre, por exemplo, a gente elenca temas que a gente sabe que vão nos trair depois. Feminismo, racismo. E é óbvio que quando você, por exemplo, num semestre trabalha com o feminismo, a escola toda vai ficar machista. Você traz isso à frente, você vai descobrir você vai se descobrir machista em pequenas atitudes ou ações, porque a gente foi criado para reproduzir modelos e fala, cara, quando você começa a pensar, você fala, sim, eu sou homofóbico, eu sou... E coisas que você, em princípio, não pensaria que você... Então, a gente gosta de provocar a crise na SP, isso tem bastante orgulho, e é um lugar muito vivo o tempo todo. Eu vou parar em 25 minutos, mas, enfim, nós temos uma sede na Praça Roosevelt e outra sede no Brás. Vocês estão super convidados para conhecer o nosso trabalho. Eu acho que os cursos de extensão, que são cursos rápidos, são muito interessantes, todos eles gratuitos.
E, recentemente, a gente abriu a MT Escola de Teatro, que funciona em Cuiabá, aproveitando muito a vocação do Estado do Mato Grosso, que é um lugar para ser descoberto, mas é um Estado muito rico, muito rico. Daqui a alguns anos é o maior produtor de soja, essas coisas. Como que é mesmo? O que são? Não do agronegócio. Enfim, commodities, né? Sei lá. Então, é um Estado que ainda está trabalhando com isenção fiscal. Então, para receber uma empresa, o governo deu isenção, então eles ainda estão sofrendo. Isso vai acabar em algum momento e eles vão ser muito ricos. E eles estão se preparando para o turismo lá, que tem um potencial muito grande. O pessoal que a gente forma não trabalha só em teatro que a gente conhece, palco italiano, cortina de veludo e tal, mas desde luz de restaurante, pessoal de luz de restaurantes, cada vez esse projeto de luz que custa caríssimo. Existem designers de aparência e de iluminação que cobram, que era feito antes pelos arquitetos, hoje já existe esse profissional, ele tem saído da escola, tem formado muita gente para cinema. A gente tem oferecido também cursos de cinema. Esse ano a gente fez uma coprodução com a Suécia, onde nós levamos 6 alunos nossos para lá, vieram 6 de lá para cá, um filme em coprodução com a Escola de Teatro e Cinema de Estocolmo, e a gente produziu dois filmes. A gente tem, porque o profissional que a gente forma para as artes do palco, especialmente luz, som, eles acabam tendo um mercado grande na indústria do cinema. É isso, queridos. Obrigado. Bom, muito obrigada, Ivan. Bom, a gente ouviu aqui 2 experiências muito interessantes, né, sobre essa questão da formação. Eu vou passar para vocês, para quem tiver alguma pergunta. Antes, eu vou fazer 2 perguntinhas. Uma para a Tami, que eu queria saber como que funciona o esquema de financiamento de vocês, né? Como que vocês trabalham com essa questão da sustentabilidade mesmo do projeto, né? E uma outra questão é se a Quero Escola é feita no contraturno dos alunos, né? Como é que é esse acordo com a escola? E para o Ivan, eu queria saber quem que é o aluno hoje da SP Teatro, né? Porque você falou que no início eram esses alunos do Jardim Pantanal. Quem é hoje que está na SP Teatro? Tá. Bom, é sempre uma luta, né? A gente manter um projeto do nosso tamanho, que a gente atende cerca de 1.000 alunos da rede pública, mais os 40 jovens do primeiro ano e 20 do segundo ano, que são 60 formação ano que a gente dá. Que a gente fala, 60 jovens, e isso é caro pra caramba dentro do desenho que a gente tem de capacitação. A gente trabalha com Lei Rouanet, a gente também escreve projetos no PROAC. Para a nossa produtora, a gente trabalha com editais e Lei do Audiovisual. A gente também tem captação direta por meio de serviços, então a gente também faz muitas palestras, encontros, e esses recursos acabam entrando para o Instituto de Recursos Próprios. A gente também oferece o serviço de oficinas, então a gente é contratado hoje para dar muitas oficinas em SESCs, em espaços culturais, por corporações. A gente tem a nossa produtora social, que também presta serviço para o mercado corporativo, então a gente faz documentários institucionais, vídeos de capacitação, RH, formação de segurança para as empresas. E essas empresas, geralmente, que são clientes da nossa produtora, são patrocinadoras via Rouanet do Instituto, então conhecem a nossa produtora pelo Instituto. A gente participa com a nossa produtora também de licitações públicas, né? A gente ganhou 2 licitações da Petrobras, ficamos atendendo a Petrobras por 2 anos. Então, são esses mecanismos que a gente atua, mas que não é moleza. Eu que coordeno esse departamento, né, institucional. Então, é uma sofrência, viu, gente? Não é fácil.
Mas a gente está, em média, o nosso orçamento é de 1 milhão por ano do Instituto num todo, de todos os projetos. E a gente nem sempre consegue, quase nunca conseguimos captar isso. Então, a gente vai driblando o orçamento para tentar encaixar todos os projetos, mesmo captando menos do que é o ideal, né? E aí eu acho que é interessante. Eu fiquei assim feliz da vida de ver esse número, 70% de ingressos no mercado de trabalho. A gente tem o número de 30 a 40%, né, por cento dos jovens capacitados no Querô que ingressam no mercado de trabalho. A gente tem um agravante que é a faixa etária. Então, eles entram com a gente com 14, 15 e saem com 17, 18. Eles são menores de idade. Então, isso também é um fator difícil. Só que, se a gente trabalha com uma faixa etária mais alta, tem uma evasão muito grande, porque eles precisam ajudar em casa. A gente não tem bolsa. Então, a gente fica nessa situação. E essa questão da evasão, eu acho que é um tema interessante de a gente abordar. E o Querô na escola, você tinha perguntado? É no contraturno. E esse ano de 2017 a gente abriu não só em escolas, mas para algumas instituições sociais que a gente entendeu que tinha potencial também de criação e de elaboração de conteúdo. E trabalhamos com o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Então, foi muito interessante, uma experiência muito bacana também. Então, a gente está ampliando um pouquinho o Querô na escola para outras frentes, mas a escola ainda é esse ambiente, é no contraturno. Desculpa, não, a gente fez 2017 no contraturno. A gente voltou a fazer noturno. Então, os professores participam. 2017 foi uma experiência e a gente viu que fazendo noturno era mais interessante tanto para a escola quanto para os alunos. Tá? É uma belíssima pergunta, porque você constrói um projeto desse, você cria uma escola incrível dessas, você dá bolsa, você manda esses meninos para... A gente mandou gente para lugares improváveis, impossíveis. Depois vocês podem olhar, a gente tem um site muito legal e essas informações são fáceis de vocês encontrarem na internet. Então, você faz tudo isso e daí você vai ter, obviamente, porque o nosso processo seletivo é super concorrido. A atuação, por exemplo, são 1.000 candidatos. Por exemplo, esse semestre, por conta dessa questão de abrir... A gente só precisa de 5 alunos para cumprir em atuação no semestre que vem. Segura e certamente vão aparecer 800 candidatos. Então, é um processo seletivo e esses primeiros momentos, num processo de seleção, a gente já fez esse erro lá atrás. Você começa com redação, você começa com... E você vai eliminando toda a possibilidade que você teria de atrair para o projeto quem deveria estar nesse projeto, na verdade, né? Então, a gente tem um olhar, a gente tem cotas, a gente tem um olhar para a periferia, a gente procura divulgar esse projeto nas periferias, a gente ouve os 800 que aparecerem, porque hoje o nosso processo de seleção começa com entrevista. Então, a gente tem uma equipe que vai receber os 800 que se inscreverem. É bem complicado, mas a gente falha para caramba. Não pensem que é simples. A gente falha para caramba. A gente falha muito, mas a gente ainda tenta procurar manter esse olhar de tentar de verdade que esse trajeto na SP Escola de Teatro seja transformador na vida dessa pessoa. Vou pedir só para vocês fazerem com o microfone a pergunta para poder gravar. Eu não estou fazendo. Tá, rapidinho. Eu acompanho, às vezes, o processo seletivo. Eu vi que tem um aberto para 2019, né? Eu não sei até quando vai essas inscrições. E eu gostaria de saber se tem isenção também. Parece que tem um valor. Não, tem isenção, sim. Sim. Quem faz para a gente é o Instituto Mais ou a VUNESP. Então, é um processo normal de você fazer, mas tem isenção da taxa, é fácil conseguir a isenção, e não se desestimulem com esses números também, porque... Sim, é legal. Né? E tem muitos cursos gratuitos nos cursos de extensão. Nós somos a única escola da América Latina que tem teatro nas alturas, por exemplo. Agora, vocês devem até ter visto aí o povo
pendurado em andames, na Paulista, domingo. Devem ter visto mais. Nós somos a primeira escola do Brasil a ter essa formação, por exemplo. Então, tem coisas muito interessantes. Muito obrigada. Boa tarde, eu sou Verônica, sou arte educadora e contadora de histórias e atriz. Eu queria perguntar sobre o professor. Para você, no caso, qual é o impacto na formação dos professores dentro das escolas onde vocês trabalham? Se, por um acaso, de alguma maneira, esses professores passam a usar, depois desses recursos, nas suas aulas? Se eles inserem isso como metodologia de trabalho, como recurso, né? E quando você fala quando você transforma em módulos e faz uma transversal, né? Porque tudo se atravessa de uma certa maneira. Os professores também são atravessados por essa metodologia, por esses módulos, na hora de pensar o seu planejamento? Então, eu começo respondendo. Totalmente. Quando a gente elenca um tema, nós trabalhamos com um projeto, só para vocês entenderem. Então, por exemplo, nesse semestre, a gente está trabalhando com... deixa eu dar um exemplo mais fácil. Por exemplo, nós vamos trabalhar o feminismo, ok? Então, a gente elenca... quem está falando do feminismo hoje que nos interessa? Quem está falando hoje? Jamila, por exemplo. De Jamila, então, a gente pode eleger ela como um livro dela como tema. Então, a gente tem o feminismo, a gente tem o tema de Jamila. A gente vai buscar aí, então, temas que sejam confluentes dentro das artes. Por exemplo, um artista pedagogo que trabalha a questão do feminismo. Quem pode fazer isso? Sei lá, Angélica Lidl, da Espanha. Quem no Brasil está fazendo isso? Enfim, a gente elenca pessoas que possam nos inspirar e, a partir daquele momento, a escola toda vai trabalhar com a Djamila, com a Angélica Lidl, enfim. Em geral, esses temas nós não conhecemos também. A gente não busca, por isso que é importante, é bacana isso. Vai ser um semestre inteiro onde eu só vou aprender. Por isso que eu dei o exemplo do... Você vai se descobrir, se você trabalha feminista, você vai se descobrir machista inevitavelmente. Por exemplo, eu tenho uma mania de... Aconteceu isso na escola. Eu paro no elevador e faço isso sempre, ou na porta da minha casa, primeiro os mais bonitos. Quando você faz isso com um amigo e tal, não sei o que significa, mas quando você para numa porta às 9h30 da manhã e tem uma menina, e você para a porta e fala primeiro as mais bonitas, não é exatamente simpático fazer uma coisa dessa. É assustador. Então, e daí eu fiz isso, a menina... o que você quer dizer com isso? Eu falei, meu Deus, o que eu fiz, né? E ela me chamou de machista, eu falei, eu sou gay. Não, primeiro ela falou, você está me cantando, isso é o macho querendo. Eu falei, eu sou gay. Ela falou, então isso aí é assédio. Era assédio e depois era... sim, o machismo, o cara que quer falar, quem manda aqui sou eu entro na hora que eu quero. Eu fiquei super triste, pedi perdão e tal, e aí continuamos o nosso trajeto. Eu falei, caramba, mas eu saí do elevador certo de que eu não era machista. Absoluto. E contava essa história falando que é absurdo. Gente, cada vez que eu neguei essa história, eu estava reproduzindo meu machismo de maneira mais absurda do mundo. Você entende? Então, e quando você se descobre machista, eu falo, porra, eu sou artista, eu sou gay. Eu vivo contra qualquer coisa. E eu sou o que eu condeno, né? Então, você vai aprender... E isso vai acontecendo o tempo inteiro com você. A escola é atravessada. Mas, então, aí, no caso, essa transversalidade pelos temas. No caso, por exemplo, um professor de interpretação, ele também é iluminador? Ele aprende todo o processo do iluminador, sim. Ele vai ter aula de iluminação, ele vai ter aula de cenário, ele vai ter todas essas noções. Ele também e pode, inclusive, mudar, e isso acontece. Eu entrei como atuação, e daí eu falei, puta, era cenário, sim, isso acontece, já aconteceu. Ele sai com noções, sim, de todas essas áreas.
Então, os professores no Quero na Escola, né, que são da rede pública, eles têm muita resistência com projetos externos que chegam, são oferecidos para dentro da rede, né? E então foram muitos anos de trabalho lá na Baixada Santista para essa aceitação. Hoje a gente tem professores que pedem, por favor, para a gente chegar com o Quero na Escola, porque o projeto, quando ele passa, ele foi o que eu falei, ele dá uma transformada na postura que o aluno tem em relação ao professor e na postura que o professor tem em relação ao aluno. Então, ele constrói ali um elo de ligação que favorece todo esse sistema de trabalho entre esses dois núcleos. E o professor, ele utiliza os filmes para debates dentro da sala de aula, né? Não todos, mas muitos deles. Eles participam do processo de roteiro, eles participam do processo de sensibilização, participam do processo de filmagem, não todos. Os que não resistem. Como alunos? Não como alunos, mas como integrantes do grupo, né? Alguns se posicionam como alunos e participam, né? Mas os alunos que têm a ação de desenvolvimento, de criação, se o professor quiser colaborar, ele é convidado. E a gente sempre convida o professor da sala. Por isso que você perguntou no contraturno, que ano passado a gente fez. Mas como a maioria das edições que nós fizemos era dentro do turno, o professor ele é convidado daquela aula para participar do projeto. Isso era uma forma da gente incluí-lo, né? Mas existe resistência. Teve um ano que nós fizemos para professores, não era para alunos. E foi um ano muito difícil, porque os professores resistiram, porque eles entendiam que eu não vou assinar uso de imagem, porque a prefeitura depois vai usar a minha imagem em favor deles. Eles achavam que o projeto era da prefeitura só porque tem um logotipo de apoio, porque a gente está entrando dentro da rede pública de ensino, então a gente, óbvio, coloca o logotipo de apoio. Mas a gente falava, não, vocês podem fazer o filme que vocês quiserem, falarem sobre o assunto que vocês quiserem. Tinha um filme chamado Olerite. Tá? Tinha um outro filme que chamava assim, Você Só Dá Aula? Então, viraram filmes de denúncia. Né? Foi uma loucura isso. E quando a gente se viu com esses filmes, né, que a gente, no fundo, a gente gostou muito por um aspecto, e por outro a gente entendeu que não era o caminho que a gente queria tomar, a gente apresentou para a prefeitura. Falou, olha que interessante o conteúdo que saiu, né? E eles ficaram desesperados, falaram, como que eu vou levar o secretário de Educação para assistir esse filme? Eu falei, mas é essa pessoa que tem que assistir os filmes. Então, foi muito interessante a troca que aconteceu. E aí os professores se viram livres de poder falar, enfim. Tinha um outro filme que era uma reunião de pais, e os pais, né, lá todos no celular, marcando churrasco, e o professor lá na frente falando. Então, e os alunos, sei o quê, e os pais nem aí, né? Então, são situações que os professores vivem. Agressão de aluno, tinha de tudo que vocês podem imaginar. Está no nosso canal do Quero na Escola. Então, a gente já teve vários momentos com os professores, né? Momentos bons, momentos ruins, momentos de aceitação, momentos de pedir para a gente ir para a escola para ajudar a resolver conflito. Então, a gente, às vezes, entra até como mediador de conflito com alunos e professores e situações que acontecem, porque o projeto ele propõe esse diálogo, canal de escuta. Então, é interessante nesse aspecto. Tá bom? Tá bom. Eu, às vezes, fico... pensando se existe como perspectiva, né, tanto no projeto social quanto no projeto de formação de artistas, a perspectiva da formação do professor de escola, né? Eu, enfim, sou arte educadora e eu, estando junto dos professores, eu vejo o quanto existe, de fato, uma necessidade para que esse professor tenha ferramentas, né, artísticas ou de audiovisual para utilizar. No caso, quando a gente entra numa escola e executa um projeto, aí eu fico pensando qual é o recurso que a gente pode deixar ali, tanto de estrutura material, né, quanto de ferramenta técnica mesmo. E quando a gente tem uma escola que tem esse impacto no social, como é que a gente pode também vislumbrar um impacto também na educação, né?
Acho que, respondendo a essa questão, os professores sendo convidados, né, eles ficam livres de querer participar ou não, e tem resistência. Tá? Então, a gente convida, use o tutorial para desenvolver um projeto audiovisual com seus alunos. Tem um tutorial no nosso site, a gente mostra para o professor. Use os filmes para fazer debate dentro da sala de aula, sair do quadrado. Né? Leva os caras para criar roteiro e projeto fora da sala de aula. Então, tem muita resistência. Tá? O professor ele tem, assim, da nossa experiência já de 8 anos de projeto, tem uma resistência forte. Então, a gente encontra menos resistência no professor de artes, que topa, que é o cara que quer, que participa, que não está preocupado se ele tem o HTP para fazer ou se vai comer a hora dele. Não, ele quer consumir aquilo. Mas é puxado. É um público difícil de trabalhar. Quando a gente surgiu, a gente teve muita crítica, porque a gente vinha, por exemplo, eu vou falar uma coisa, mas não fique assustada, tá? Mas a gente só acredita na tradição. Eu vou até inverter o meu pensamento para te deixar apavorado. Se ela for importante para o contemporâneo, se não interessa teatro grego, não interessa teatro europeu, não interessa nem... Se você não chega na Grécia através do contemporâneo, de alguma coisa que esteja acontecendo com você, com o teu país, com a tua cidade, ou sei lá, com a tua família, e você vai precisar da explicação lá na Grécia, ou sei lá onde for, então não cabe mais escolas que ofereçam história do teatro 1, 2, 3. Por quê? O teatro não nasceu na Grécia. Entende? Essa formação europeia que a gente teve até o momento... Adeus. Né? A gente tem que começar a prestar atenção na gente. E daí, sim, a tradição vai fazer muito sentido. Porque eu sou pela tradição, eu sou canceriano, inclusive. Guardo tudo, adoro história, mas a história precisa chegar ressignificada na minha vida. Senão, vai ser uma bobagem, senão você não vai aprender história. Por exemplo, é muito difícil para as pessoas entenderem quem veio primeiro, Grécia ou Egito? Ou Roma? Como que você coloca isso numa linha de raciocínio? As pessoas não conseguem entender porque... Então, mas para a gente é simples pensar isso, mas não é fácil as pessoas começarem a colocar numa linha... É muito difícil isso, a cognição, porque as pessoas não trouxeram a Grécia para elas não puderam ir para o Egito, elas nunca viajaram para Roma, elas não, vocês entendem? E daí não conseguem compor isso. Então, quando eu falo para vocês que a gente é a maior escola de teatro da América Latina, é uma provocação o que eu estou fazendo, é político o que eu estou falando. Eu estou dizendo para você que a gente é mais importante que a ECA. E quando a gente surgiu... Por que a gente é? Porque a gente tem todo o pessoal da ECA que nos interessa na SP. Todos. Eles estão todos trabalhando com a gente. Mas a ECA não pode levar o nosso pessoal para lá. Porque o Estado ele não consegue dar conta, ele não consegue contratar. A ECA não consegue contratar uma pessoa que não passou num concurso, que não sei o quê, etc. E tal. Que não fez doutorado. Então, ela não dialoga mais com o contemporâneo. Ela está lá dentro de uma bolha, vocês entendem? Então, quando eu falo isso para você, eu já estou provocando. Eu estou falando, nós somos os melhores. Para que essa experiência seja outra coisa. Você entende? Para que a gente modifique, repense. Por exemplo, na ECA, desde que a gente surgiu, começou a falar essas barbaridades, porque eles adoravam falar de grade curricular, de não sei o quê. Eu adoro jogar isso na cara. Parem de falar isso, pelo amor de Deus. Para de falar em prisão, em delegacia, em grade, em arma. Por favor. Né? É um momento da gente pensar outras coisas. Então, acho que tem esse lado político, sim. Quem passa pela SP acaba sendo contaminado por isso. Tem uma barreira que está dentro da universidade de forma dos professores. E cada vez mais difícil, porque não adianta daí você ter doutorado. Você não vai dar aula lá, Jacaré. Vai ser impossível. Então, tem toda uma coisa muito complicada que o sistema... Espera aí, não é culpa de ninguém que está lá. Não, é assim no mundo todo. É assim.
é um sistema. E tudo que a gente vê, por exemplo, na USP, pelo menos do nosso lado, é tudo um modelo francês, que foi vindo para cá, a gente nem sabe por quê. Por exemplo, defesa. A gente vai lá nas nossas defesas, daí fala tudo. Agora vocês podem sair, que nós vamos conversar aqui. Gente, por que a gente não pode conversar juntos? Porque, né? Enfim, em algum momento isso tem que ser quebrado. Em algum momento a gente tem que repensar essas coisas. Não faz mais sentido no século XXI. É engraçado, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que a gente conversou, eu falei, conta um pouquinho da tua escola livre. A gente é um curso livre, que a gente escolheu ser um curso livre. Eu falei, eu quero também. Porque a gente já teve essa pretensão, vamos transformar o Querô num curso técnico. Vai falar com o MEC a respeito disso. Então, é dentro de uma caixinha. E a caixinha, para nós, não interessa, né? A gente quer realmente ter essa liberdade de trabalhar uma ferramenta voltada para essa formação humana, cidadã. A gente tem assistente social dentro do projeto que visita as casas desses jovens que participam para entender qual é esse núcleo familiar e como que a gente pode potencializar esse jovem através dessa família. Né? Que ferramentas que a gente pode ainda agregar a esses jovens? Tem o Dentistas do Bem, que é nosso parceiro, que a gente oferece esse atendimento odontológico para os jovens e para as famílias. Então, assim, a gente vai agregando parceiros para deixar a vida desse jovem mais confortável. Para quê? Para que ele possa criar, para que ele possa emergir mais dentro do contexto social que a gente apresenta, das bandeiras que a gente levanta. Então, ano passado, a gente fez um filme com o pessoal da APAN, que é a Associação de Produtores Audiovisuais Negros. A gente convidou a APAN para vir dar uma consultoria dentro do projeto, porque a gente queria fazer um filme sobre uma criança negra que a professora passava para ela o exercício de um autorretrato e ela se desenhava loira de olho azul. E cadê essa criança se reconhecendo como negra? E tinha uma refugiada congolesa que chegava na escola para trabalhar como faxineira da escola, e ela era professora no Congo. E essas duas personagens se encontram, e essa congolesa faz essa menina encontrar a identidade dela e a beleza da raça negra. E o processo todo de um ano de trabalho em cima de uma ficção, de um curta-metragem que retratava toda essa história, causa essa transformação nos nossos jovens, que chegam no começo do ano com o cabelo alisado. E, no final do ano, na estreia, com um cabelo desse tamanho, e falando, eu sou negra, eu tenho orgulho de ser negra, da minha raça, né, da beleza da minha raça, de tudo que a minha raça trouxe para esse país. E com esse discurso de resgate mesmo, sabe? Então, a gente fala de racismo, cada ano a gente encontra um tema. Esse ano, a nossa temática é falar de homossexualidade, onde a gente tem um filme agora sendo produzido por jovens de 16, 15 anos, que chama Vovô Bi. É a bissexualidade na terceira idade. Né? Então, são essas temáticas que eles trazem para a gente, que a gente traz conteúdo de base para a discussão. Onde que eu ia ter liberdade de falar de temáticas como essa e com o desenho que a gente tem de dinâmica de curso, se não fosse um curso livre? Né? Tão político, que eu nunca revelei a minha sexualidade em lugar nenhum que eu tive conversando ou trocando, tá? Só para vocês entenderem que tem momento que a gente precisa se impor. Me sinto até meio ridículo, mas é um momento que você precisa começar a falar, porque senão você vai ser engolido. Eu tenho duas perguntas. Se for muito, pode responder só uma. Para o Ivan. Eu acompanhei todo esse processo dos sátiros, né, na Praça Roosevelt, e quem vê hoje lá como que é aquele ambiente, e que não acompanha esse processo talvez nem sonhe como era. Mas a primeira pergunta surge num contexto completamente underground, atendendo, inclusive nesse aspecto formativo, pessoas de periferia, né, os jovens e meninos, como você disse, e você fez um percurso em que passa por um processo de institucionalização.
até para formar uma escola que ela é livre, mas ela tem um processo que é estruturado dentro de um sistema muito bem de prestação de contas e tudo mais. Se é possível não perder esse movimento underground que vem dos sátiros como quase uma estrutura de guerrilha ali, e que parece que se instaura e, de repente, o Bortolotto toma um tiro, assim, há uns anos atrás, isso volta tudo de novo, sabe? Daí depois acalma, mas assim, é uma zona de guerrilha constante, guerrilha cultural, talvez, né? Se você acha que aos poucos vai se perdendo, ou se é possível manter em seu cerne essa ideia inicial. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, eu sou professor da ETEC de Artes, né? E é muito interessante como o Centro Paula Souza, que você mesmo disse, vê algumas ações nossas, né? Que muitos alunos nossos passam na Unesp, passam na USP, ou estão terminando a ETEC de Artes, falam, o que eu vou fazer? Eu falo assim, vai fazer SP, sabe? Então, a gente, de alguma maneira, ali está pensando em como tentar unir essas escolas de teatro, essas experiências teatrais. E que eu tive uma experiência no Uruguai que lá as coisas são muito mais a ideia de unir em vez de atomizar, né? E eu percebo que São Paulo não, né? Até quando você fala somos a maior, somos a melhor, somos a melhor que a ECA, né? Que é uma necessidade de afirmação que eu acho que o Sátiros até teve que muitas vezes falar estamos aqui e é isso, né? Assim como a ECA também teve que falar lá e a EAD em 48 e tudo mais. Mas se você vê uma possibilidade dentro desse nosso cenário agora, que é extremamente agressivo e que talvez a gente nem possa estar falando isso daqui a 3 meses, sei lá. Mas existe essa possibilidade em São Paulo da gente, de alguma maneira, começar a dialogar esses ambientes formativos, sabe? Então, não sei se eu fui... Sim, foi. Existe. Acho que a gente, de certa forma, já está fazendo isso. Quando eu falo isso, a maior escola é uma provocação, mas nem eu acredito exatamente nisso, porque eu também não quero ser a maior ou detentor, nada disso. Por isso que eu falei que é uma provocação, porque eu acho que a gente precisa repensar esses lugares, né? Mas também assumir aqui, admitir para vocês que parte importante do nosso corpo docente é da USP. Então, a gente já está fazendo isso com eles. Fazemos isso muito com a Unicamp e também fizemos muito com Paula Souza, com a ETEX. A gente criou, ano passado, um projeto lindo de formação, que era para tentar encontrar, e quem coordenava isso, por acaso, era a Beth Lopes, da ECA. A gente chamou ela para coordenar esse projeto, então a gente tinha pensado... O Mateu Bonfito vinha da Unicamp, e era um projeto da SP para o Paula Souza, que trabalhariam as ETECs todas do estado de São Paulo. E foi um projeto lindo. Eu acho que é a nossa saída, na verdade. Eu acho que o Brasil é muito novo. Quando você pensa, por exemplo, nós trabalhamos com a escola de Estocolmo, da Real Academia. É a escola mais antiga da Europa. Ela é de 1698. É uma escola que existe desde então. Imagina uma instituição dessa. Aqui no Brasil, então, a Martins Pena, do Rio, do início do século XX. É a primeira escola de teatro. Você é formada lá, não? Não, em Rio. Ah, tá. Então, a Martins Fontes é a primeira escola e ela não tem 100 anos ainda, né? Deve estar prestes a completar. De qualquer forma, nós somos muito jovens, então a gente ainda está discutindo identidade, sabe? Mas eu acho que não vai restar saída para nós se não houver esses espaços como esse agora, de integração, de confluência, acho que sim. A Praça Roosevelt, ela jamais vai deixar de ser um lugar de resistência, sabe? E a partir de agora, cada vez mais. Desde 2013, que começaram os protestos, né? 2013, tudo começa ou termina na Praça Roosevelt. Quem tomou a Praça Roosevelt, isso é muito curioso, isso é muito legal, são os meninos da periferia. Então, se vocês forem na Praça Roosevelt hoje, é o pessoal de skate que vem dos lugares mais improváveis da cidade,
Não porque ali é a pista mais incrível, a melhor pista da cidade. Eles vêm porque é um local de encontro, sabe? E a SP, por mais que a gente buscou... a SP ela tem um conselho. Falei, o Danilo Miranda é do nosso conselho. A presidência dele é o Hubert Alqueres, que é o presidente da... não é Delegacia Regional de Ensino, como chama? Conselho Estadual de Educação. A gente está muito preocupado nessa organização de ponta de verdade. Se vocês forem na SP, vocês vão encontrar um lugar muito organizado. Isso não significa que a gente não possa ter em pesquisa coisas muito malucas, coisas muito inusitadas, coisas que vocês jamais vão encontrar em outros espaços. Então, o provocador, não necessariamente ele é esculachado, ele é feio, ele é detonado, ele é sujo, né? Porque a gente acostuma mais ou menos isso com o alternativo é um lugar, qualquer coisa. Não é assim que a gente imagina o mundo, né? Então, por exemplo, o nosso projeto é um projeto muito caro. Porque a gente se preocupou em todo mundo que fosse ser contratado. Por exemplo, o nosso plano de saúde é Bradesco, que atende ao sírio-libanês. Porque esse era o mundo ideal que eu queria construir para as pessoas que trabalhariam comigo. Eu não ia contratar pessoas... claro que longe da gente conseguir salários legais e as pessoas ganhar... Não, os nossos salários não são incríveis, mas todos são seletistas. Eles têm 13º, eles têm garantias, eles têm férias, eles são remunerados de forma digna, você entende? Então, você pode estar num espaço crítico, você pode estar na ponta, mas você pode ter, sim, uma estrutura muito organizada. E, por exemplo, a SP existe há 9 anos, a gente passa por auditorias. O Conselho contrata 2 externas. Quem nos audita é BDO, é uma das top 5 do mundo. A Fazenda também nos audita. A gente não tem uma anotação de auditoria em 9 anos de trabalho. E isso é um olhar de gestão, é de alguém que está, ou de uma equipe, né, não de uma pessoa, mas de uma equipe que está muito comprometida com o trabalho que ela acredita, entende? Então, eu não acredito. A gente pode, sim, perder esse financiamento, a gente ainda vai precisar de 70% do Estado, dos governos, a gente pode deixar de receber esse dinheiro, então, não é um projeto salvo, obviamente que a gente está ameaçado o tempo inteiro, não sabemos o que vai acontecer, né? Mas eu não trabalharia pela metade, você entende? Se esses acordos forem rompidos, eu não continuaria, porque o mundo que eu sonho é um mundo muito maior do que tudo que eu passei para chegar até aqui agora. Eu não quero deixar um legado de desesperança, você entende? Porque eu me inspiro nisso, é isso que me interessa. É você fazer trabalhos que você acredita de verdade e você atuar em lugares que você tem certeza do que está sendo feito e pensado ali. A partir do momento que isso não acontecer, você tem que sair e fazer outras coisas, né? Bom, gente, acho que a gente encerra por hoje. Vou agradecer novamente a Tami e o Ivan. Foi muito bom esse papo aqui, essa mesa. Quero lembrar só que amanhã a gente tem um outro painel que chama Formação Política Cultural e Desenvolvimento. Então, primeiro tem a fala da Isaura Botelho. E depois a gente tem mais uma mesa que se chama Desafios da Formação na Área Artística e Cultural e suas respectivas cadeias produtivas. A mesa 1 é sobre audiovisual, com a Esther Hamburger, Daniela Pfeiffer e Jorge Guedes. E a mesa 2 é sobre circo, com a Raquel Cristina da Silva, Carlos Viana e Viviane Tapia. Tá? Então, estão todos convidados. Só estar aqui novamente amanhã. E boa tarde a todos. Obrigada. Obrigado, gente.